Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal de saúde e segurança do trabalho. Meu nome é Mário Paulo, sou médico do trabalho e durante um bom tempo fui professor na área de saúde e segurança do trabalho. Este canal foi idealizado para os profissionais técnicos na área de saúde e segurança do trabalho, mas também pode ser utilizado pelos profissionais de nível superior que estejam iniciando sua jornada na área. Gostaria de pedir que vocês seguissem a sequência das videoaulas para um melhor fluxo do aprendizado. A cada videoaula, tentarei dar uma boa base para que depois vocês possam aprofundar cada assunto específico conforme a necessidade de vocês. Como qualquer outro canal do YouTube, você pode fazer sua inscrição gratuitamente, bastando para isso clicar no ícone inscrever-se no canto esquerdo abaixo desse vídeo. Fazendo isso, você será informado de algum novo vídeo que eu postar neste canal. Logo abaixo, você encontrará o ícone sobre. Clicando lá, você terá acesso à bibliografia relacionada a essa videoaula. E, além disso, acesso ao meu LinkedIn, caso vocês queiram saber mais informações sobre a nossa experiência profissional. Espero que todo esse material seja muito útil na prática diária de vocês. Olá pessoal, nesta videoaula a gente vai começar a conhecer os tipos de riscos ambientais. Isso é muito importante. Nós vimos na aula anterior, PCMSO, PPRA, que conhecer os riscos ambientais é essencial para o desenvolvimento dos programas de saúde e segurança do trabalhador. Se a gente conhece bem o risco ambiental, se a gente conhece como esse agente penetra no organismo do trabalhador, se a gente conhece como esse agente é absorvido pelo corpo do trabalhador, a gente vai ter conhecimento de como escolher o equipamento de proteção, de como desenvolver proteção coletiva, ou seja, de como fazer o PPRA em relação a esse agente. Se a gente conhece a ação desse agente no corpo do trabalhador, ou seja, se eu sei que tipo de agressão ele causa no corpo do trabalhador, que tipo de doença ele causa no corpo do trabalhador, eu vou saber controlar a saúde desse trabalhador, ou seja, eu vou saber que tipo de exame, que tipo de supervisão médica eu preciso para acompanhar os trabalhadores expostos a esse risco. Portanto, é essencial conhecer profundamente os riscos ambientais, e é o que a gente vai fazer a partir desta videoaula. Além disso, nesta videoaula falaremos um pouco sobre a NR15, que é o adicional de insalubridade frente à exposição a alguns desses riscos ou agentes ambientais. E a NR16, que é o adicional de periculosidade frente a algumas situações, entre elas algumas exposições a alguns agentes ambientais. Bom, nesse primeiro slide gostaria que vocês já aprendessem a diferença entre agente e risco. Muitas vezes usamos erroneamente o termo risco, sendo que às vezes é só um agente. Para aprendermos essa diferenciação, vamos pegar a NR9 PPRA no seu item 9.1.5. Lá está assim escrito: para efeito desta NR, a NR9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ora, exatamente nessa frase da NR9 PPRA é que está a diferença conceitual entre risco e agente. Um agente só passa a ser um risco quando ele está numa concentração ou intensidade e num tempo de exposição capaz de causar danos à saúde do trabalhador. Até então, se ele estiver abaixo da concentração e intensidade, ele é apenas um agente. Vamos ver esse exemplo.
O ruído. O ruído, ele só passa a ser um agressor à saúde do trabalhador quando ele está numa intensidade acima de 85 decibéis. Isso para uma exposição de 8 horas diária. Então, quando o ruído está abaixo de 85 decibéis para 8 horas, ele é apenas um agente. O ruído é um agente extremamente comum no ambiente de trabalho. A maioria dos ambientes de trabalho tem a presença do agente ruído. Porém, na maioria das vezes, ele está numa intensidade e num tempo de exposição que não é capaz de causar danos à saúde do trabalhador. Digamos que você trabalhe num escritório e que o nível de ruído lá seja de 60 decibéis. Ora, se o nível de ruído lá está em 60 decibéis, está abaixo de 85 decibéis, que é o chamado limite de tolerância, esse ruído não será capaz de causar danos à saúde do trabalhador que trabalha nesse escritório. Então, para um agente ser considerado um risco, ele tem que estar numa concentração ou intensidade acima do limite de tolerância. Se a gente olhar a NR15, limite de tolerância é o limite abaixo do qual se há uma segurança de que não cause dano à saúde do trabalhador. Frisando novamente, usando o exemplo do ruído. Aqui nós temos um motor gerando ruído. Vejam, quando o volume do ruído, a intensidade do ruído, no caso do som, às vezes pode chamar de volume, está acima de 85 decibéis em 8 horas, ele passa a agredir a saúde do trabalhador. Portanto, neste caso, ele transforma-se em risco. E aí, ele sendo um risco, tem a necessidade já de se fazer o PPRA em relação a esse risco. Ou seja, o controle do ambiente de trabalho em relação a esse risco, para tentar minimizar ou eliminar a presença desse risco no ambiente de trabalho. E também faz-se necessário começar a acompanhar a saúde do trabalhador em relação a esse risco. No caso do ruído, então pressupõe a realização de audiometria dos trabalhadores expostos a esse risco, bem como avaliação clínica e questionário clínico que possam evidenciar algum outro efeito do ruído no corpo do trabalhador. Bom, aproveitando ainda o exemplo do ruído, gostaríamos que a gente aprendesse também o conceito de nível de ação. O nível de ação é estabelecido pela NR9, o PPRA. Lá no seu item 9.3.6, vocês verão que nível de ação é o nível de concentração ou intensidade de um agente onde você passa a ter necessidade de ações, ou seja, de atitudes, já para diminuir o risco, fazer o PPRA, e para controlar a saúde do trabalhador, PCMSO. Lá estabelece que esse nível de ação é quando o agente está numa intensidade ou concentração de 50% do limite de tolerância. Nós vimos que o limite de tolerância é quando o agente passa a ser um risco. Para o caso do ruído, por exemplo, acima de 85 decibéis, então ele é um risco. O nível de ação é 50% do limite de tolerância. No caso do ruído, 50% de 85 decibéis é 80 decibéis. Isso porque decibéis é uma função logarítmica. Então, metade de 85 não é 42,5, é sim 80 decibéis. Então, quando o nível de ruído está em 80 decibéis, ou seja, metade do limite de tolerância, você já
tem que tomar ações. É o chamado nível de ação. Então, nesse nível de ação, você já tem que tomar medidas para evitar de atingir o limite de exposição ou limite de tolerância, com risco para a saúde do trabalhador. Então, nesse nível de ação, já pressupõe que você terá que tomar medidas para diminuir o risco no ambiente de trabalho, fazer o PPRA. Então, diminuir ou eliminar o risco no ambiente de trabalho e tomar medidas de proteção, tipo uso de equipamento de proteção individual. E também pressupõe ações para controlar a saúde do trabalhador. Então, fazer o PCMSO. No caso do ruído, então acima do nível de ação de 80 decibéis, você já tem que fazer a audiometria anual desses trabalhadores expostos. Bom, outro conceito que a gente precisa aprender nessa videoaula é o conceito de insalubre. Em termos gerais, insalubre, se você pegar lá o dicionário Aurélio, está escrito assim: o que não é salubre, o que é doentio, o que é prejudicial à saúde. Então, em termos gerais, insalubre quer dizer alguma coisa ou situação que é prejudicial à saúde. Porém, em termos de saúde e segurança do trabalho, esse termo insalubre é comumente usado para referir a NR15. O que quer dizer insalubre em termos de NR15? Na verdade, é usado como insalubre o que faz jus ao adicional de insalubridade prescrito pela NR15. Acontece que a NR15 lista os agentes que fazem jus ao adicional de insalubridade. Então, adicional de insalubridade é diferente de uma coisa ser insalubre. Nem tudo que é insalubre, ou seja, nem tudo que é nocivo à saúde, faz jus ao adicional de insalubridade. Vamos entender isso? Muito bem, vamos pegar esse exemplo das piretrinas e piretroides, que são inseticidas, muito usados no ambiente doméstico. Botei aqui alguns exemplos de marcas conhecidas, Baygon, SBP, Hyde, mas também existem os de uso industrial, que são usados aí pelas empresas para combater insetos. São venenos extremamente comuns. Então, se você olhar aqui o rótulo do Baygon, está escrito lá piretrina e piretroide. Se você pegar o do SBP, está escrito piretrinas e piretroides. Se você pegar o do Hyde, é a mesma coisa. Nesse exemplo, a gente observa que piretrinas e piretroides são inseticidas, são venenos e têm a sua classe toxicológica para o ser humano. Geralmente, as piretrinas e piretroides são agentes pouco tóxicos, porém, também têm a sua toxicidade. E se você olhar na NR15, você vai procurar a NR15 inteirinha e você vai ver que piretrina e piretroide não são agentes que fazem direito ao adicional de insalubridade. Ou seja, o trabalhador que trabalha aplicando inseticida, piretrina ou piretroides, não faz jus ao adicional de insalubridade. Vejam, nós estamos diante de agentes que são nocivos à saúde, ou seja, que são insalubres no conceito geral, porém não faz direito ao adicional de insalubridade, pois não está definido na NR15. Eles não estão listados como agentes que fazem direito ao adicional de insalubridade. Outro exemplo, poeira de algodão. A poeira de algodão, ela pode causar uma doença no pulmão do trabalhador chamada bicinose. Porém, se você também procurar na NR15 poeira de algodão, você não vai encontrar.
apesar de ser um agente, em termos gerais, insalubre, ou seja, prejudicial à saúde, ele não faz direito ao adicional de insalubridades definido na NR15. Então, nós vimos dois exemplos de agentes que são nocivos à saúde do trabalhador, porém não dão direito ao adicional de insalubridade. Muito bem. Então, muitos agentes insalubres, em termos gerais, estão listados na NR15 e farão com que o trabalhador tenha direito ao adicional de insalubridade. O que é esse adicional de insalubridade? É uma remuneração adicional ao trabalhador que trabalha exposto a esses agentes listados na NR15. Então, lá no item 15.2 da NR15 está escrito assim: o exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalentes a... Então, esse adicional de insalubridade, ele é uma porcentagem do salário mínimo adicionado à remuneração do trabalhador face a ele estar exposto a um agente insalubre. E esse adicional de insalubridade, conforme o agente, ele pode ter um adicional de grau máximo, que será de 40% do salário mínimo, um adicional de grau médio, que será de 20% do salário mínimo, e um adicional de grau mínimo, fará direito ao trabalhador receber 10% do valor do salário mínimo adicionado à sua remuneração. Muito bem, qual é a base legal para a NR15 adicional de insalubridade e a NR16 adicional de periculosidade? Nós vimos na aula de legislação trabalhista que para o executivo, no caso, o Ministério do Trabalho, criar normas, ele precisa de uma base legal, ou seja, uma base na lei, na Constituição e nas leis ordinárias. Então vamos ver lá na Constituição. No seu artigo 7º, está escrito assim na Constituição: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, aqui já fala, lá na Constituição, que os trabalhadores terão direito a um adicional na sua remuneração para atividades insalubres ou perigosas. E a Lei 6.514, de 1977, uma lei ordinária, que está lá dentro da CLT, como a gente viu na aula de legislação trabalhista, lá na sua seção 13, das atividades insalubres ou perigosas, no seu artigo 189 está escrito assim: serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. E no seu artigo 192 está escrito assim: o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional. Então veja bem, aqui está a base legal, a base na Constituição Federal, lei maior do país, e na CLT, uma lei ordinária 6.514. Essa é a base para que o Executivo, no caso o Ministério do Trabalho, publique as NRs 15, insalubridade, e 16, periculosidade, para colocar em prática o que diz a Constituição e o que diz a lei ordinária. Muito bem. A NR9, PPRA, e a NR15, que trata sobre a insalubridade, ela define então os tipos de agentes e riscos que a gente viu na aula de PPRA. Esses agentes
pela NR9 e pela NR15 são agentes biológicos, químicos e físicos. Não entram na NR9 nem na NR15 os agentes de natureza ergonômica ou biomecânicos, nem os agentes de natureza mecânica acidentes. O agente de natureza ergonômica, ele é objeto de estudo da NR17, enquanto os acidentes são objetos de estudo de todas as outras NRs. Então, quando a gente trata de agente insalubre, de agente ambiental, a gente está tratando dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, a NR9 e a NR15 tratam dos agentes de natureza biológica, química e física. E é isso que nós vamos começar a ver. E nós vamos seguir a sequência da NR15. Se vocês pegarem a NR15, anexo 1, 2, 3, vocês vão ver que começa-se pelos agentes de natureza física. Muito bem, gostaria que vocês agora abrissem a NR15 e fossem seguindo conosco a descrição dos agentes e riscos. Se vocês observarem, a NR15 é composta de 14 anexos. Os anexos de 1 a 10 são os agentes de natureza física, enquanto os anexos 11, 12 e 13 são destinados aos agentes de natureza química. E, por fim, o anexo 14 é destinado aos agentes biológicos. Descreveremos os agentes, bem como o grau de insalubridade definido na NR15 para cada um desses agentes. Lembrando que o grau de insalubridade definido na NR15 pode ser de grau máximo, médio e mínimo. O grau máximo gerando um adicional de 40% do salário mínimo, o grau médio gerando um adicional de 20% do salário mínimo e o grau mínimo 10% do salário mínimo. Importante lembrar que esse adicional de insalubridade só ocorrerá se o agente, quer seja ele de natureza física, química ou biológica, esteja em concentração ou intensidade capaz de gerar danos à saúde do trabalhador, ou seja, quando ele passa a ser um risco e não só um agente. Para alguns agentes, a avaliação da capacidade de causar danos será qualitativa, ou seja, pelo tipo de atividade que o trabalhador exerce. Então, iniciando pelo anexo 1 e 2, esses dois primeiros anexos são destinados ao ruído. O anexo 1 ao ruído contínuo ou intermitente e o anexo 2, ruído de impacto, um risco bastante presente em várias atividades de trabalho. Esse agente, tanto de impacto quanto contínuo, faz direito a um adicional de 20%, ou seja, uma insalubridade de grau médio. No terceiro anexo, nós temos o calor, situações onde o trabalhador trabalha em calor excessivo. Se esse calor estiver acima do limite de tolerância definido na NR15, esse trabalhador fará jus a um adicional de grau médio, 20% do salário mínimo. O quarto anexo foi revogado, era iluminação e passou a ser objeto de estudo da NR17, ergonomia. Seguindo a NR15, você verá o anexo 5, que são radiações ionizantes. Radiações ionizantes nós vamos encontrar, por exemplo, nas operações com raio-x, nas operações de radioterapia, nas usinas nucleares, etc. Como é um risco muito alto para os operadores trabalhando com radiação ionizantes, ela gera um adicional de grau máximo, 40% sobre o salário mínimo.
Seguindo, o anexo 6 trata das condições hiperbáricas. Condições hiperbáricas são situações onde o trabalho é executado sob condições de pressão elevadas. Teremos uma aula sobre essa situação para elucidar melhor, porém são trabalhos submersos, tipo mergulho, e também em algumas situações na construção civil. São situações que geram direito a um adicional de grau máximo, 40% sobre o salário mínimo. Seguindo, temos o anexo número 7, também de natureza física, radiações não ionizantes, encontradas, por exemplo, na atividade de solda. Esse risco gera, então, um adicional de 20%, grau médio, para os trabalhadores que operam com esse agente. Seguindo a sequência, anexo 8, vibrações, situações onde os trabalhadores trabalham com máquinas que geram vibrações e que podem afetar a saúde desse trabalhador. Também gera um adicional de grau médio nas situações descritas acima do limite de tolerâncias definido pela NR15. O próximo anexo é o frio, trabalhadores que trabalham com frio excessivo, por exemplo, em câmaras frigoríficas. Aqui se fala do frio artificial, não entra o frio natural. Trabalhadores que trabalham em excesso de frio têm direito a um adicional de insalubridade de grau médio, 20%. O anexo 10, o último agente de natureza física, é a umidade, o trabalhador que trabalha em excesso de umidade, lugares alagados, etc. Esse agente também faz direito a um adicional de insalubridade de 20%, grau médio. Então, se vocês observarem, para os agentes de natureza física, que vão até o 10, a maioria tem direito a um adicional de grau médio, 20% do salário mínimo. Apenas radiação ionizante e condições hiperbáricas dão direito a um adicional de grau máximo. Os outros todos são de grau médio, 20% do salário mínimo. Agora, seguindo a NR15, vocês verão os anexos 11, 12 e 13, que são agentes de natureza química. O anexo 11 são os agentes de natureza química, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção do local de trabalho. Então, existe lá uma tabela onde você verá os limites de tolerância para esses agentes. Esses agentes gerarão um direito a um adicional de insalubridade que poderá variar de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, ou seja, grau mínimo, médio ou máximo, dependendo do agente que tiver lá. São inúmeros agentes, não cabe aqui citar. O anexo 12 são as poeiras minerais com limite de tolerância. Poeiras, gente, pode ser de origem orgânica ou inorgânica. Orgânica é que veio de organismos vivos, por exemplo, poeira vinda de madeira, poeira vinda de bagaço de cana, então são poeiras orgânicas. As poeiras inorgânicas são poeiras vindo de agentes não vivos. Então, por exemplo, poeira de uma indústria têxtil que fabrica tecido sintético, ou seja, não é tecido de vegetal. É uma poeira não orgânica. Por exemplo, poeira de uma fábrica de medicamentos. São poeiras inorgânicas, pois não vêm de seres vivos, não são orgânicos. E entre essas poeiras inorgânicas estão as poeiras minerais, que vêm de minérios. No anexo 12, ele trata exatamente de 3 tipos de poeiras minerais muito problemáticas.
o asbesto ou amianto, a sílica e o manganês. Estas poeiras, existe um limite de tolerância, deve ser medido para proteger a saúde do trabalhador, e acima desse limite de tolerância, esses trabalhadores têm um adicional de grau máximo da insalubridade, ou seja, 40% do salário mínimo. Seguindo, no anexo 13, são os agentes químicos que dão direito a um adicional de insalubridade baseado na avaliação qualitativa. O que quer dizer isso? É baseado no tipo de atividade que o trabalhador desempenha com aquela substância. Então, conforme a descrição lá, cada agente e cada atividade dará direito a um adicional de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, você tem que seguir a descrição para enquadramento do grau de insalubridade. Por fim, o anexo 14 trata então dos agentes biológicos. As situações também são definidas qualitativamente, ou seja, não tem jeito de você estabelecer um limite de tolerância para agentes biológicos. O que se determinará para definir o grau de insalubridade é o tipo de atividade desempenhada por esses trabalhadores expostos aos agentes biológicos. Muito bem, esse adicional de insalubridade poderá deixar de ser pago ao trabalhador desde que seja eliminado ou neutralizado o risco, ou seja, passando então a ser apenas um agente, ele não está determinando o risco. E a NR15 determina no seu item 15.4 que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer por adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Ou seja, como nós vimos na aula passada, quando se faz o PPRA atuando no ambiente e diminuindo a intensidade ou a concentração do agente. Portanto, passando o agente a ser um agente apenas e não um risco. A ANR também define que a neutralização da insalubridade poderá ocorrer com a utilização de equipamentos de proteção individual adequados àquele agente. Por exemplo, então, o ruído. Um ruído acima de 85 decibéis é o limite de tolerância para gerar direito ao adicional de insalubridade. 80 decibéis, nós vimos na aula de PPRA, é o nível de ação. A partir daqui você tem que tomar atitudes para diminuir o risco. Mas o limite de tolerância para 8 horas, para gerar o direito ao adicional de insalubridade, é 85 decibéis. Se você utiliza o equipamento de proteção e esse ruído diminui a sua intensidade, então, segundo a ANR, você poderia eliminar o pagamento do adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade é sempre muito questionável, porque na verdade você está monetizando, ou seja, comprando a saúde do trabalhador exposto a um agente insalubre. Na verdade, o que a gente tem que fazer é eliminar o risco, ou seja, fazer adequadamente o PPRA que nós vimos na aula passada. O objetivo é neutralizar, eliminar o risco, de modo que o trabalhador não esteja exposto a uma situação insalubre, portanto, não tem por que pagar um adicional que, de certo modo, compra a possibilidade dele ficar doente. Isso é totalmente inadequado. Então, o correto é eliminar ou neutralizar o agente no ambiente de trabalho. Muito bem, agora, em relação já a NR16, o adicional de periculosidade, esse adicional é pago em situações de perigo para o trabalhador. Então, lá na NR16, no item 16.2,
está escrito assim: o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário. Agora, aqui não é o salário mínimo, é o salário do trabalhador. E na periculosidade não tem grau, é sempre 30%. Se existe periculosidade, o trabalhador tem direito a 30% de adicional incidente sobre o seu salário, e não o salário mínimo. As atividades que implicam em risco acentuado são atividades com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, com radiação ionizante e violência física nas atividades dos profissionais de segurança. Então essas são as situações que estão definidas lá na NR16 como perigosas e por isso geram um adicional de periculosidade. Em algumas situações, a gente vai ter agentes nocivos que dão direito ao adicional de insalubridade e também de periculosidade. Vamos ver um exemplo. As radiações ionizantes, operação de raio-x, gamografia, etc. Esse agente, radiação ionizante, nós vimos lá quando descrevemos os riscos físicos, dá direito a um adicional de insalubridade de grau máximo, 40% do salário mínimo. Porém, ele também está descrito na NR16 como um agente perigoso, portanto, dando direito também ao adicional de periculosidade. Outra situação, por exemplo, são os solventes. Os solventes estão definidos, alguns no anexo 11, outros no anexo 13, e são agentes nocivos e que dão direito à insalubridade. Quando você tem um depósito de solvente, que é um material inflamável, em quantidade definidas pela NR16, há um risco de incêndio. Portanto, um adicional de periculosidade também cabe para essa situação. Nessas situações, o empregado poderá optar ou pelo adicional de insalubridade ou pelo adicional de periculosidade. Ele não pode receber os dois, ele vai ter que optar por qual dos adicionais ele quer receber. Então, aqui exemplos de situações onde você tem agentes nocivos que dão direito aos dois adicionais, mas o trabalhador terá que escolher qual adicional que ele vai querer na sua remuneração. Muito bem, outras situações a gente também precisa conhecer da legislação trabalhista em relação aos riscos ambientais. Uma delas é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é a aposentadoria que ocorre com menor tempo de trabalho. A maioria dos trabalhadores terá que trabalhar, contribuir 35 anos com o INSS para poder se aposentar. Em algumas situações, quando o trabalhador está exposto a alguns agentes nocivos, esse trabalhador vai aposentar com menos tempo de contribuição, ou seja, com menos tempo de trabalho. Essa aposentadoria poderá ocorrer com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. Então vejam, todos os trabalhadores devem contribuir por 35 anos. Quando o trabalhador está exposto a alguns agentes ambientais, alguns riscos ambientais, pode ser que ele tenha direito à aposentadoria especial. Então está aqui, Lei 82.13 de 91. Nós vimos essa lei lá na aula de legislação trabalhista. Lá no seu artigo 57 dessa lei está escrito: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida por lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Então, alguns agentes nocivos darão direito ao trabalhador a aposentar mais cedo.
Então, para analisar se esse trabalhador está exposto a algum risco ambiental que faz com que ele tenha direito a aposentar mais cedo, com menor tempo de trabalho, é feita uma análise pelos profissionais de SST, preenchendo os documentos PPP ou LTCAT. Esses dois documentos estão definidos na Lei 82/13 que vimos agora mesmo. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário e o LTCAT é Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho. Esses documentos informarão ao INSS se esse trabalhador está exposto a algum risco ambiental que dá direito à aposentadoria especial. A Lei 82/13, no seu artigo 58, diz que o Executivo será responsável por definir quais os agentes darão direito à aposentadoria especial. Então, o Executivo fez isso através do Decreto 3048/99, no seu anexo 4. Se você abrir esse decreto lá no anexo 4, você vai ver a lista dos agentes e com quantos anos ele dá a aposentadoria especial. Para citar um exemplo, nós pegamos o item 2.0.3 lá do anexo 4, que é radiações ionizantes. Os trabalhadores que trabalham expostos a radiações ionizantes têm direito a uma aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. E estas são as situações que dão direito a essa aposentadoria especial. Então, por exemplo, extração e beneficiamento de minerais radioativos e assim por diante. Então, todo agente que dá direito à aposentadoria especial está enquadrado nesse anexo 4, lista dos agentes e o tempo especial. Então, os profissionais de SST que vão preencher o PPP e o LTCAT terão que consultar esse quadro do anexo 4 do Decreto 3048 para ver se o trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial. É importante frisar que são levados em consideração no PPP e no LTCAT a neutralização do agente por EPC, proteção coletiva, ou EPI, proteção individual. Tal qual a insalubridade que vimos leva em consideração para pagar o adicional se houve ou não neutralização do agente por EPC e EPI, também no caso da aposentadoria especial, há um espaço para preenchimento no PPP e no LTCAT se há ou não neutralização do agente. Muito bem, para cada risco ou agente ambiental, é necessário que a gente faça o enquadramento se há direito ao adicional de insalubridade e ou o adicional de periculosidade e ou aposentadoria especial. Então vejamos, pegamos como exemplo novamente as radiações ionizantes. Nós vimos lá que na NR15, as radiações ionizantes dão direito aos trabalhadores que se expõem a ela a um adicional de insalubridade de 40%, ou seja, grau máximo de insalubridade, 40% do salário mínimo. E também dá direito ao adicional de periculosidade, de acordo com a NR16, no anexo chamado Atividades e Operações Perigosas com Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioativas. Então, é uma situação onde nós temos um agente que dá direito ao adicional de insalubridade, dá direito ao adicional de periculosidade e ele também está enquadrado em aposentadoria especial, como nós vimos lá no Decreto 3048, no anexo 4. Ele está lá no quadro que nós vimos agora mesmo, 2.0.3, radiações ionizantes, dando direito aos trabalhadores que se expõem a esse agente a aposentar com 25 anos de trabalho e não com 35 anos como qualquer outro trabalhador. Muito bem, não podemos esquecer também do I-Social, que está para entrar em vigor, já citamos em outras aulas. O I-Social, então, é um programa do governo de escrituração digital, onde serão colocados todos os dados
relativos aos trabalhadores em relação a dados trabalhistas, previdenciários. Então lá terá o PPRA da empresa, o PCMSO, os exames complementares que os trabalhadores devem fazer, os EPIs que devem ser utilizados, EPC, se o trabalhador tem direito a adicional de insalubridade, se tem adicional de periculosidade, se tem direito à aposentadoria especial. E isso tudo vai ser mais fácil de ser fiscalizado agora com uma fiscalização eletrônica através do cruzamento dos dados do preenchimento do I-Social. Muito bem, gostaria de lembrar também que o menor de idade não pode se expor a riscos ambientais. A lei proíbe. Então, lá na lei maior do país, a Constituição Federal, já no artigo 7º, inciso 33, está escrito proibição de trabalho noturno perigoso, então situações de periculosidade, ou insalubre aos menores de 18 anos. Então, toda exposição a agentes perigosos ou insalubres estão proibidos para menores de 18 anos. Para definir melhor as situações que estão proibidas para o trabalho de menor, conforme definido na Constituição, o governo editou o Decreto 6.481, em 12 de junho de 2008. E lá está escrito: proibido o trabalho do menor de 18 anos nas atividades descritas. E aí vem uma lista enorme de atividades com exposição a agentes nocivos e situações de risco que são proibidas para menores de idade. Muito bem. Na aula Conhecimento Básico da Legislação Trabalhista, nós citamos a Portaria 1339. Está lá entre os documentos legais que a gente deixou para vocês fazerem um download. Essa portaria é a lista das doenças do trabalho. Nesta lista estão escritos os agentes ou riscos e as doenças causadas por estes. Então, é importante que vocês conheçam bem essa lista de doenças do trabalho, porque aí vocês vão começar a ligar o agente ao tipo de mal que pode causar esse agente no organismo do trabalhador. Então, deixaremos mais uma vez abaixo dessa videoaula um link para que vocês possam ter acesso a essa portaria com a lista de doenças do trabalho. Muito bem, na próxima videoaula começaremos a aprofundar os riscos ambientais. Começaremos pelos riscos físicos. Cada risco será detalhado um a um. Para cada risco, mostraremos como ele é absorvido ou como ele penetra no organismo do trabalhador, que mal ele causa, portanto, aprenderemos a fazer o PPRA e também o PCMSO relativo a cada risco, e também faremos posteriormente o enquadramento como nós vimos ali, se há direito ao adicional de insalubridade, se há direito ao adicional de periculosidade, se dá ou não direito à aposentadoria especial, se é proibido ou não a exposição de menor de idade a esse agente, entre outros. Cada risco desse nós vamos esmiuçar um por um. E para começarmos a entender esses riscos, teremos uma aula de princípios das ondas. O que são princípios das ondas? São princípios fundamentais para vocês entenderem as ondas. O que tem a ver onda com risco ocupacional? Acontece que o ruído é uma onda, a vibração é uma onda, e as radiações ionizantes e não ionizantes são ondas. Então a gente vai ter que aprofundar um pouquinho quais são os princípios das ondas, senão a gente não vai conseguir entender as radiações ionizantes e não ionizantes, nem a vibração, nem o ruído, porque todas elas são ondas. O ruído e a vibração são ondas mecânicas e as radiações são ondas eletromagnéticas. Muito obrigado. Peço mais uma vez que vocês sigam a sequência das videoaulas para o melhor fluxo do aprendizado. Vocês podem observar que volta e meia eu cito alguma aula anterior.
e dessa maneira vocês vão ter um melhor fluxo do aprendizado. Agradeço, façam críticas, sugestões, comentários, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse canal e atingir o seu objetivo, que é levar educação em saúde e segurança do trabalho para melhorar as condições de trabalho dos brasileiros. Muito obrigado.